Pergunta. Ouvimos famoso orador sacro protestar em veemente sermão que Allan Kardec cometeu censurável sacrilégio ao conjugar o Evangelho de Jesus à doutrina espírita. Que dizeis? Ramatiz. Aliás, foi o próprio Kardec que assegurou, num conceito definitivo, que o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Isso implica em enorme responsabilidade ao codificador e seus adeptos espíritas, porquanto não é a doutrina espírita que estatue uma moral superior, mas desde o seu ponto de partida já se submeteu de modo incondicional aos preceitos morais evangélicos do Mestre Jesus. Em consequência, Kardec subordinou a pesquisa e o saber do espírita à precípua condição de sua moral, orientada pelo próprio Cristo Jesus. Provavelmente inspirado, ele compreendeu que não bastaria somente o conhecimento ou a cultura do mundo para se conseguir a metamorfose do espírito humano. Porém, isso dependeria fundamentalmente de sua iluminação moral. Quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, era sua intenção esclarecer os espíritas mais propriamente quanto à substância moral do Evangelho de Jesus, e menos quanto uma interpretação arrependida ou de exagerado misticismo. Kardec expôs os ensinamentos do Divino Mestre como um código moral para ser vivido fora de discussões e interpretações pessoais, baseada na frialdade da letra. Acima dos sofismas, da dialética indiscutível, da cronologia dos acontecimentos e dos aspectos psicológicos de raça ou credo, ele preocupou-se fundamentalmente com a força positiva e moral que os ensinos de Jesus deveriam exercer sobre o homem. Em vez de adotar o Evangelho como repositório de fé ou mística para o uso exclusivamente religioso, preferiu-o para orientar o homem na vida profana. Jamais o codificador cometeu qualquer heresia ao conjugar o Evangelho como disciplina moral dos espíritas, pois não distorceu nenhum preceito sob qualquer interpretação pessoal, não discutiu a configuração nem o maciço das fórmulas evangélicas. Extraiu o espírito do ensinamento cristão para oferecê-lo limpidamente ao entendimento dos homens de boa vontade. Espírito sensato e humilde, Allan Kardec preferiu o jugo suave do Evangelho de Jesus para consolidar o código da moral espírita, em vez de compor um acervo de máximas ou preceitos morais brilhantes e selecionados pelo seu alto nível intelectual, mas provavelmente sem a força redentora e já consagrada pelo sacrifício messiânico do Mestre na cruz. O Evangelho era o intermediário do alto, indiscutível pelos homens, estatuído para o bem da humanidade. Criticar o espírito do Evangelho seria a própria estigmatização de imoral. Ainda nesse caso, o codificador também rejeitou toda a fonte religiosa e moral do espiritualismo do Oriente para adjudicar ao espiritismo somente a essência do cristianismo, divulgado pelos apóstolos e consolidada pelo sangue dos mártires cristãos. Embora o espiritismo assente suas bases na revelação exposta pelas filosofias do Oriente, Allan Kardec abandonou a ética dos Vedas, o conteúdo moral convincente de Buda, as regras disciplinadoras de Krishna, os preceitos severos de Zoroastro ou filosóficos de Confúcio.
preferindo a singeleza dos ensinamentos vividos por Jesus e perfeitamente eletivos à simplicidade e clareza da doutrina espírita. Nota: aconselhamos a leitura do Livro dos Espíritos, questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?